Bom, continuando então os vídeos introdutórios sobre banco de dados, nesse vídeo nós vamos falar sobre aplicações de banco de dados. Então existem vários tipos de aplicações que a gente pode estar aí usando algum banco de dados. Na verdade, quase todas as aplicações de computação têm por trás algum tipo de banco de dados. Então, por exemplo, se eu tiver aí um controle de um supermercado, de uma universidade, são exemplos clássicos aí que tem por trás um banco de dados. Mas eu tenho diversos outros tipos de aplicação. Por exemplo, se eu tiver aí no controle de uma rede social, ou mesmo aí, por exemplo, num celular, quando eu faço aí uma caminhada, uma corrida e quero medir ali o meu tempo o meu desempenho ali naquela corrida, né, o tempo que eu corro, a quilometragem. Então, por trás isso aí fica armazenado em um banco de dados. Então, são diversas aplicações. Mesmo assim, por exemplo, dentro de um sistema operacional, eu tenho ali vários arquivos com dados ali para guardar informações sobre configurações e etc. Então, são diversos tipos de aplicação que a gente tem aí usando bancos de dados. A gente pode classificar essas aplicações da seguinte forma. Vou chamar aqui de aplicações comerciais tradicionais. Então, por exemplo, o sistema da universidade que a gente viu ali atrás, o sistema de um supermercado que controla ali as vendas dos produtos ali diariamente, faz o controle de estoque desses produtos. Então, essas aplicações, basicamente, elas armazenam dados textuais e numéricos. Então, são dados simples, mas importantes aí para a maioria dessas aplicações, que existem aí desde os primeiros bancos de dados, lá na década de 1960. Então, são chamadas de aplicações comerciais tradicionais que estão aí até hoje e constituem realmente a maioria das aplicações. A partir do momento que os computadores passaram a ter maior capacidade de armazenamento e novas aplicações, necessidades aí, demandas por novas aplicações foram surgiram também aí então as aplicações de multimídia. Então, são aplicações de banco de dados que envolvem armazenar imagens, áudio e vídeo. Então, a ideia é que isso incrementa as aplicações tradicionais. Isso aí começou a surgir principalmente a partir da década de 1990. Então, antes disso, imagens, por exemplo, eram armazenadas aí em arquivos do sistema operacional. Depois passaram, então, a incorporar isso dentro do próprio banco de dados, onde o SGBD pode fazer controle, fazer consultas sobre esses tipos de dados. Então, hoje, por exemplo, as aplicações comerciais são assim. Se você for, por exemplo, fazer uma compra na internet, um site como, por exemplo, da Amazon, você vai ver que as aplicações ali, os dados que tem ali sobre cada produto, por exemplo, envolvem textos, números e multimídia em forma geral, imagens, áudio, vídeo. Um outro tipo de aplicação específica, mas geralmente aqui um nicho de aplicações, são chamados sistemas de informações geográficas, ou GIS. Que a ideia desses sistemas é armazenar informações sobre mapas, sobre dados de clima, imagens de satélites. Então, por exemplo, o INPE, se a gente pegar e armazena, tem um banco de dados para armazenar esse tipo de dado. E mesmo empresas como, por exemplo, a CEMIG, que precisa mapear aí onde que está toda a sua rede, né, onde que está cada estação, cada transformador, cada poste, cada lâmpada. Então, ele tem ali toda a informação, além dos dados textuais e numéricos, tem ali mapas envolvendo todo onde que está cada um desses dados. Então, são os sistemas de informações geográficas. Bom, um outro tipo de aplicação de banco de dados são chamados Data Warehouse, que envolve aí, os chamados processamento analítico online, operações OLAP. Basicamente, a ideia dos Data Warehouse é o seguinte, para os gerentes
imaginem, por exemplo, um supermercado. Para os gerentes de mais baixo nível, no sentido assim daqueles gerentes operacionais que precisam ali, por exemplo, fazer controle de estoque, compras e vendas, é importante saber, por exemplo, tirar relatórios do que está sendo vendido hoje, ontem, o que está faltando no estoque, etc. Mas já para um gerente de mais alto nível, assim, um executivo de mais alto nível, para ele não interessa, por exemplo, quantas unidades de Coca-Cola você vendeu hoje. Ele quer saber se está realmente valendo a pena vender Coca-Cola. Então ele quer analisar dados históricos, assim, ao longo dos meses, ao longo dos anos, traçar uma curva aí, indicando se as vendas estão crescendo, estão diminuindo, o lucro que ele está tendo. Então é isso que interessa para ele. Então, se eu for fazer consultas desse tipo em um banco de dados transacional, ou seja, naquele banco de dados que está ali no dia a dia, fazendo vendas, compras, etc., esse tipo de consulta vai acabar ficando muito lento e difícil de ser executado. Então, normalmente se cria um outro banco de dados, chamado de Data Warehouse, onde eu armazeno ali só informações mais condensadas. Então, ao invés, por exemplo, de armazenar as vendas de cada dia, eu armazeno as vendas por semana, ou por mês, ou por trimestre, como um total ali, só com aquilo que realmente eu precisaria para essas informações de mais alto nível. E aí, então, esse banco de dados normalmente é um banco de dados só para leitura, ou seja, não estou fazendo alterações nele ali, só insiro. E depois gero essas consultas, através dessas operações chamadas OLAP. E são operações, normalmente, que vão trazer informações de mais alto nível, que auxiliem na tomada de decisão. Então, basicamente, a ideia é que eu possa fornecer ali esses dados de várias formas. Tem o chamado hipercubo, que a ideia é mostrar a mesma informação sobre vários ângulos, que às vezes, quando você olha às vezes um relatório, uma informação de um ângulo, às vezes você não percebe determinados detalhes, que você simplesmente mudar a forma de visualizar esses dados, você consegue. Então, essas operações OLAP facilitam esse tipo de tomada de decisão, usando então o Data Warehouse. Bom, um outro tipo de aplicação são as chamadas tecnologias de tempo real. A ideia de tempo real é que você possa fornecer uma resposta muito rápida a qualquer questão envolvida ali. Por exemplo, imagina que você tenha aí uma usina nuclear e tem vários sensores ali, e se um sensor detecta algum vazamento de urânio, por exemplo, você precisa tomar uma decisão muito rapidamente. Então, às vezes, esses SGBDs tradicionais, por ser muito genéricos, ou seja, atender aplicações dos mais diversos tipos, eles acabam sendo muito lentos para aplicações de tempo real. Então, às vezes, você tem aí sistemas específicos para tratar essa questão de tempo real. Bom, e finalmente a gente tem aqui os chamados bancos de dados NoSQL. O que são bancos de dados NoSQL? SQL faz referência a uma linguagem chamada SQL, que é a linguagem mais usada aí nos bancos de dados relacionais ao longo dos anos. Mas, ultimamente, como o volume de dados aí tem crescido muito, a gente tem os chamados Big Data. Então, Big Data são os grandes volumes de dados gerados aí pelas aplicações mais recentes, como, por exemplo, pelas redes sociais, e que realmente esses bancos de dados tradicionais não conseguem processar isso aí com eficiência. Então, eles foram projetados aí de uma forma muito amarrada para garantir consistência nesses dados e que, para processar grandes volumes de dados, isso acaba ficando muito lento. Então, foram criadas aí uma série de outras soluções que vêm surgindo aí nos últimos anos e que ganhou esse título de NoSQL, no sentido de não somente SQL, mas outras opções aí aos bancos de dados tradicionais. Na verdade, não existe um padrão entre eles, existem vários modelos de dados diferentes que são chamados aí de uma forma genérica como NoSQL. Então, mas a ideia básica deles é manipular grandes volumes de dados e, normalmente, para conseguir fazer isso, eles operam em clusters de computadores. O que são clusters de computadores? É uma quantidade enorme de processadores que operam interligados através de uma rede, né? E processam dados de forma distribuída. Ou seja, a gente pode imaginar, por exemplo,
Então, aqui tem uma figura mostrando aqui o que seria um cluster de computadores, mas, assim, a grosso modo, a gente pode imaginar aí um conjunto de desktops, por exemplo, interligados a uma rede, e cada um processa uma parte de um processamento grande envolvendo vários dados. Então, cada um faz um processamento pequeno que juntos e sincronizados ali formam um grande processamento. Bom, mas na prática, ao invés de colocar ali vários desktops, eu crio só a placa-mãe ali, né, só o núcleo deles, que posso colocar numa pequena placa e encaixar isso aí num rack. Então, isso aqui representa um rack, onde eu tenho aqui centenas de plaquinhas encaixadas aqui, e um conjunto de racks desse forma, então, um cluster de computadores que eu tenho aí nesses data centers, envolvendo, às vezes, milhares de computadores. Então, esses dados, normalmente em um banco de dados NoSQL, são processados em clusters assim, para processar, então, grandes volumes de dados e gerar informações aí analíticas para tomada de decisão. Então, a ideia de um banco de dados NoSQL envolve todas essas questões aí de armazenamento e consulta aos dados, mas de processamento. Aqui eu apresento alguns exemplos de SGBDs no SQL. Então, eu tenho, por exemplo, MongoDB, AgeBase, Redis, Cassandra, que é muito conhecido também, Neo4j, CouchDB e etc. Então, são muitos e muitos outros sistemas de banco de dados que estão surgindo aí, sistemas gerenciadores de banco de dados, envolvendo essa ideia do NoSQL, processar grandes volumes de dados. São centenas aí que têm surgido aí todos os dias, muitas soluções específicas assim para tratar cada tipo de aplicação. Bom, então é isso que eu queria mostrar sobre essas aplicações envolvendo banco de dados.